Tem algumas coisas na Bíblia que eu fico muito pensativo toda vez que eu leio. Eu tava lendo aqui na tela do computador, aqui tá o meu computador, tá? Eu tava lendo aqui, e em Daniel capítulo 3, o rei Nabucodonosor, ele constrói uma estátua de aproximadamente 60 côvados. O que é côvado? Quando você está na Bíblia, você pega a sua Bíblia e aí você abre aí, você está lendo sobre a sua Almeida, né? Está lá tantos côvados. Côvado era uma medida utilizada na época. Eles utilizavam na época como em comparação com o corpo humano. Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia, quando a gente vai, algumas pessoas quando vão pedir café, ou se você que não toma café, vão pedir chá, seja lá o que for, e a pessoa fala, coloca apenas 2 dedinhos de café ou 2 dedinhos de chá no copo ali. A pessoa não está falando que é literalmente tipo, alguém colocar 2 dedos ali no copo. A pessoa está falando uma medida ali no olho ali mais ou menos. Então o côvado era mais ou menos isso aí. E como é que eles mediam o côvado? A partir dessa parte aqui até a ponta do dedo, que dá aproximadamente de um homem médio ali por volta de 45 centímetros a 50 centímetros por ali. O rei Nabucodonosor, ele constrói essa estátua de aproximadamente 60 côvados, então seria em média vai de 25, 30 metros de altura por aí. Então ele faz um decreto: toda vez que as flautas, as harpas e os instrumentos do reino tocarem, todo o reino deveria se curvar à estátua do rei Nabucodonosor, a estátua que o rei Nabucodonosor havia feito. Até aí a gente entende, a gente conhece a história bíblica, você que lê a Bíblia, você sabe que isso aconteceu, mas aí tem uma questão. Nesse decreto vai dizer que aquele que desobedecer será jogado na fornalha de fogo. Ou seja, na fornalha de fogo ardente, ou seja, numa fornalha que estava com fogo. Aí eu fico pensando, por que o reino tinha uma fornalha acesa? Para que eles ficavam lá, o fogo aceso direto lá, queimando, sei lá, combustível, madeira, seja o que for. Você continua lendo, você vai ver, depois que o rei faz esse decreto e aí começam a tocar os instrumentos, a Bíblia vai dizer que enquanto os instrumentos tocavam, haviam 3 homens que eles não se curvavam, eles chegaram mais perto daquele monumento que estava ali, aquela estátua de ouro, e continuaram de pé. Alguns caldeus que estavam ali viram aqueles homens e foram correndo falar pro rei: olha, rei, tem alguns judeus que você instituiu eles com cargos importantes, e de acordo com o seu decreto, aquele que não se curva à estátua quando toca os instrumentos, ele deve ser jogado na fornalha de fogo ardente. E o rei vai chamar aqueles jovens ali. O rei chama aqueles jovens ali e diz: ei, vocês aí, né, eu vou parafrasear aqui, vou dar uma resumida aqui. Ei, vocês aí, por que vocês estão desobedecendo o meu decreto? Você não sabe que todas as vezes, quando tocar os instrumentos, vocês devem se curvar à estátua de ouro que eu fiz? Aqueles jovens que estão ali, aqueles rapazes que estão ali, eles vão dizer: ora, rei, nós não temos por que te responder isso. Nós não iríamos se curvar. É óbvio que eles não iriam se curvar. E eles disseram: olha, o nosso Deus vai nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ainda que ele não nos livre, nós não iremos se curvar aos seus deuses. O rei fica furioso, a expressão do rosto dele muda. Ele condena aqueles jovens à fornalha de fogo ardente. Bem, tá assim, fornalha de fogo ardente. Volta aquela questão que eu estou desde o começo aqui enrolando para falar, né? Que é por que tinha aquela fornalha de fogo ardente. E aí eu tenho um pensamento aqui meu aqui que eu quero compartilhar com vocês. Não teria sido aquela estátua construída ou o seu ouro ter sido refinado na mesma fornalha? A fornalha que agora estava pegando fogo, de lá saiu aquela imensa estátua de ouro. Um deus falso saiu daquele fogo. E agora os jovens são lançados naquele fogo. O rei pede para aquecer o fogo mais ainda. Os soldados que vão lá para aquecer o fogo e jogar os jovens morrem. E os jovens são jogados naquele fogo. Eram 3 jovens: Mesaque, Sadraque e Abednego. Esses eram os nomes babilônicos que eles ganharam. Então eles estão lá e a Bíblia vai dizer que o rei olha e percebe que os jovens não estão morrendo. Não tem nenhum barulho de grito. Eles não estão morrendo queimados. E o rei olha de longe. E ele começa a ver que não tem 3 jovens ali andando, tem 4. E ele pergunta para alguém: quantas pessoas jogamos lá? E a pessoa responde ao rei: ora, rei, jogamos os 3 rapazes. Jogamos 3, mas os 3 não morrem. E além de 3 eu estou vendo um a mais, eu estou vendo 4. E o 4 homem é semelhante ao filho de um Deus. É claro que isso é uma teofania, é o próprio Cristo passeando com eles no meio da fornalha. Aqueles jovens saem de lá e aí Nabucodonosor tem que glorificar ao Deus daqueles jovens, a Jeová.
aquela fornalha que antes saiu um deus falso, uma estátua de ouro, que era um deus falso da mesma fornalha, na mesma fornalha, o Deus verdadeiro andou. Na mesma fornalha, o Deus verdadeiro andou. O que eu quero te dizer com tudo isso é que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Deus é superior a tudo. Que Deus, ele supera tudo e todos. Ninguém pode barrá-lo, ninguém pode detê-lo. O rei, que antes queria e fez um decreto para que todos adorassem aquele falso Deus, aquela estátua, aquele falso ídolo, agora esse mesmo rei, que estava furioso com os jovens porque os jovens não adoraram o seu falso Deus, ele teve que glorificar ao Deus verdadeiro. Bem, essa é só uma pequena reflexão que eu estava aqui lendo e eu tinha que dividir isso com vocês. Eu tinha que fazer isso com vocês, eu tinha que dividir isso com vocês. E talvez eu vá fazer isso mais vezes, porque afinal de contas eu estou gostando de dividir um pouco da minha leitura diária, minha leitura bíblica com você que está aí em casa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha nesse vídeo, adicione no nosso canal, você se inscreve no nosso canal, e se você gostou mais ainda, você quer que mais pessoas compreendam um pouco isso, por favor, compartilhe este vídeo aqui. Compartilhe esse vídeo. Eu espero que você tenha compreendido um pouco. Que Deus assim vos abençoe e até mais.